Amém. Glória a Deus. Nós vamos nesta noite ler a palavra de Deus aqui no livro de Hebreus. E eu te convido a ler comigo o livro de Hebreus, no capítulo 11. Nós temos a grande alegria de poder meditar mais uma vez com você a respeito da fé. Nunca foi tão importante falar sobre fé em tempos difíceis, porque a fé, ela nos ajudará de fato a vencer todos os nossos desafios, todas as nossas situações, e a fé nos impulsionará a viver debaixo desta bênção de Deus. Em Hebreus capítulo 11, verso de número 1, ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, pela fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. A questão nossa hoje, tratar hoje sobre o tema fé, é dizer: o que é fé? O que é a fé? Nós precisamos pensar nisto, porque geralmente quando alguém está desempregado e ele precisa naquele dia fazer uma entrevista para conseguir um trabalho, você vai dizer àquela pessoa que Deus te abençoe. Vai na fé, irmão, Deus te abençoe. Quando alguém vai ao hospital para fazer algum exame e ele está muito preocupado com o resultado do exame, e ele pede oração dizendo: ore por mim, eu preciso fazer um exame e eu não sei o que vai acontecer. A gente sempre diz: irmão, vai dar tudo certo, Deus te abençoe, vai na fé. Que Deus te leve em paz e Deus vai fazer o milagre. Deus vai te curar, irmão. Às vezes também, quando acontecem situações trágicas na nossa vida, quando acontece, por exemplo, um divórcio, quando o marido decide abandonar a esposa, ou vice-versa, a esposa decide abandonar o marido, e ambos vem pedir oração e dizer: eu peço que você ore pelo meu marido, para que ele volte para casa. Aí a gente diz assim: Deus vai te abençoar, irmã, o Senhor é contigo, que Ele te abençoe e o seu marido vai voltar. E nesse sentido, esta pessoa que recebe uma palavra de ânimo e de fé, ela vai todos os dias olhar no portão da casa esperando a coisa que ela não vê. Ela espera aquilo que ainda não aconteceu. Ela crê que o marido dela vai aparecer a qualquer hora no portão de casa, mas ele não está lá. Portanto, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé, na verdade, ela não manipula Deus. A fé, na verdade, ela não move Deus. Quem somos nós para acharmos que nós vamos orar, vamos fazer uma oração forte, vamos determinar e Deus vai fazer?
Quem somos nós para dizer que está decretado e que tal coisa sucederá? Ora, o meu Deus, o Deus da Bíblia, é aquele Deus que a Bíblia fala que ele trabalha o tempo todo. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também. No livro de Isaías 64 está escrito que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Não é a nossa fé que move Deus, Deus está em movimento o tempo todo. O problema é que Deus nos ajudará a vencer as nossas ansiedades, os medos e as preocupações por meio da fé, porque a certeza é que Ele está se movendo e que a mão de Deus está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, e que não depende de você ver ou não ver coisa alguma, depende de você crer. Não importa se você está vendo, a certeza é que Deus está aí, e que a mão de Deus está sobre a sua vida e sobre a sua cabeça, e que nada acontecerá na sua vida fora do plano e do propósito de Deus para a sua vida, porque Deus a mantém. Por isso, viver pela fé é acreditar que isso não depende da força da minha oração, do tamanho da minha fé para Deus mover. Ora, meu irmão, pense numa coisa comigo. Pense numa mãe que ora pelo seu filho que foi perdido nas drogas. Esta mãe que se ajoelha de madrugada todos os dias para orar pelo seu filho, para que Deus o salve. Imagina Deus no céu olhando para aquela mãe dizendo: eu não vou atendê-la hoje porque a fé dela é pequena. Eu vou atendê-la amanhã porque eu espero que a fé dela aumente para que eu responda a sua oração. Não tem lógica. Deus não trabalha assim. Deus ele não é movimentado pelo tamanho da minha fé. Deus está em movimento, Deus está agindo, Deus está operando, Deus está cuidando de tudo que nós entregamos nas suas mãos, porque Ele é Deus, e não depende da minha fé para Ele fazer um milagre, e não depende do tamanho, da proporção da minha fé para Ele abençoar alguém. Eu oro e Deus faz. Se Ele não fizer também, não foi porque eu não tive fé, foi por causa dos propósitos, e nesse propósito é revelada a vontade de Deus, e nesta vontade de Deus muitos de nós se perdem, muitos de nós não compreendemos. Romanos 12 diz que a vontade de Deus ela é sempre boa, ela é sempre agradável e ela é sempre perfeita. A vontade de Deus é melhor do que a nossa. A vontade de Deus ela é sempre superior à nossa. E quando nós falamos de fé, eu quero destacar aqui, portanto, o que o texto diz de 3 homens. Ele cita aqui no capítulo 11 do livro de Hebreus, a história de Abel, a história de Enoque e a história de Noé. E no capítulo 11, verso 1, ele fala que a fé é a certeza das coisas. Relacionar as coisas com pessoas é dizer o que de fato esses homens tinham, o que de fato esses homens revelaram para nós, associando a sua vida e a sua projeção, a sua peregrinação de fé durante toda a vida, para trazer para nós a definição daquilo que é fé. Porque alguém pode dizer para você: meu irmão, quantos anos você ficou naquela igreja? Eu fiquei lá vários anos. Quantos anos você ficou lá desempregado? Vem para a minha igreja que eu vou orar para você e vai acontecer. Isso de fato não é fé, isso é manipulação. E Deus nunca é manipulado. Isso parece muito mais bruxaria do que muito mais uma entrega de vida à submissão à vontade soberana de Deus e ao propósito de Deus. Porque quando nós olhamos para esses homens, nós aprendemos 3 coisas. Em Abel, por exemplo, Abel ofereceu. Portanto, quando nós falamos de Abel, nós falamos de oferta. Quando nós falamos de Abel, nós falamos de entrega. E quando nós relacionamos, portanto, Enoque, nós falamos de Enoque como comunhão. Porque Enoque andou com Deus e já não foi encontrado. Deus o tomou para si. E quando nós falamos de Noé, nós falamos de alguém que foi obediente, que serviu a Deus.
Portanto, esses três personagens nos ensinam o que é fé. Fé é entregar. Fé é andar em comunhão e intimidade com Deus. Fé é servir a Deus. Nesses três aspectos, você vê quem é Abel. Fé é quando você entrega tudo. Você entrega a sua vida, você entrega os seus planos e deixa Deus fazer o que Ele quiser fazer de você. Entrega. Entrega os teus planos, os teus propósitos, entrega tudo, entrega a sua família porque ela não é sua. Entrega a sua vida porque ela não é sua. Lembra do apóstolo Paulo? Ele dizia: eu não tenho a minha vida por preciosa. Entrega. É alguém que viveu pela fé, foi alguém que entregou tudo, que ofereceu a Deus no altar de Deus. E Abel, ele é um símbolo desta entrega, de uma oferta que ele ofereceu a Deus o melhor. Ele ofereceu naquele animalzinho a sua própria vida no altar de Deus. Isso é viver pela fé. Viver pela fé é dizer: Deus, eu morro para mim mesmo, porque o maior dos nossos inimigos, não se engane, não é o mundo. O maior dos nossos inimigos, não se engane, não é o diabo. O maior inimigo do homem é ele mesmo. O maior inimigo do homem é o seu ego, é o seu eu. Por isso, quando você entrega, você está entregando o melhor, você está entregando a sua vida total a Deus. E Abel é esse homem que viveu pela fé. Por que ele viveu pela fé? Porque ele ofereceu a Deus. Ele ofereceu a sua vida, ele ofereceu o seu coração, ele ofereceu o seu futuro, ele viveu para Deus. Não interessa, ele viveu completamente para o propósito de Deus. Isso é viver pela fé. Segundo, Enoque. Enoque foi transladado. A Bíblia diz que Enoque não fez coisa alguma. Enoque não fez obra nenhuma. Enoque não construiu nada. Enoque viveu em intimidade. Enoque viveu em plena comunhão com Deus. Isso é viver pela fé. Viver pela fé é viver pela intimidade, pela comunhão, pelo relacionamento íntimo com Deus na pessoa do Espírito Santo. Viver pela fé como Enoque é dizer para nós que Deus é um fim em si mesmo. Por que Deus é um fim em si mesmo? Porque basta encontrar a Deus que nós encontramos tudo. Muitos de nós se aproximam de Deus com interesse de troca. Muitos de nós buscamos a Deus porque nós queremos ser recompensados por uma bênção, por um milagre, por algum favor. Mas Deus é um fim em si mesmo. É dizer: Senhor, eu me relaciono contigo, mas eu não quero nada. A tua presença na minha vida é o mais importante do que qualquer coisa que o Senhor pode me dar. Se o Senhor me der alguma coisa, amém. Se o Senhor não me der, a tua presença é o que eu quero. Por isso é viver pela fé. Viver pela fé é viver como Enoque, que foi transladado, que foi tomado para Deus e viveu para Deus todos os anos da sua vida. Enoque viveu uma vida de intimidade e andou com Deus. Ora, isso é viver pela fé, andar com Deus. É de fato entender que Deus é tudo para nós. E que independente se Ele vai me dar ou se Ele não vai me dar, nós não manipulamos a Deus. O nosso jejum não manipula a Deus. A nossa vida, a oração forte, que muitos dizem: vem, eu vou fazer uma oração forte e as coisas vão acontecer. Eu já citei no início e repito, isso parece manipulação, isso parece feitiçaria. Porque na verdade nós precisamos aprender a entregar como Abel, nós precisamos aprender a viver intimidade como Enoque, e nós precisamos aprender a viver em serviço a Deus como Noé. Na história de Noé diz que Noé viveu com uma missão de construir uma arca. Deus falou para ele: Noé, constrói uma arca para mim, eu vou destruir o mundo. E Noé poderia dizer para Deus: o Senhor quer que eu construa uma arca? Tá bem, Senhor, vou construir uma arca. Ele serviu a Deus. Viver pela fé, portanto, é viver em serviço a Deus pelo resto da sua vida. Viver pela fé é se entregar completamente e dizer: Senhor, a minha vida é tua.
Eu quero viver para ti. Eu quero viver para a tua obra. Eu quero viver para os teus planos e a tua vontade. Eu volto de novo no problema da vontade, que contraria muitas vezes a nossa própria vontade. Houve um missionário chinês, Hudson Taylor. Esse homem, quando chegou na China, naquela época, ele chegou na China e ele entendeu que a obra de Deus não é feita do método ou da forma que ele pensa que tem que ser. Por isso é célebre a frase de Hudson Taylor quando ele diz que a obra de Deus, quando ela é feita da forma de Deus, ela recebe a bênção de Deus. Ou quando a obra de Deus, ela é feita na vontade de Deus, ela recebe os recursos de Deus. Por isso é nesta vontade, a vontade de Deus, é que nós vivemos pela fé. Viver pela fé é dizer: Senhor, seja feita a tua e não a minha vontade. Isso é fé. Quando você diz: Senhor, que não seja a minha vontade, mas seja feita a tua na minha vida, é dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é viver pela fé. Viver pela fé é dizer para Deus que aqueles que foram salvos não mais para viver para si mesmo, mas para viver para a glória de Deus e agradar a Ele. Quando o apóstolo Paulo ele diz em Filipenses capítulo 3, ele diz que ele considerou tudo como esterco para ganhar a Cristo, o conhecimento de Deus. Por isso o capítulo 11 de Hebreus, ele fala sobre a natureza da fé, sobre a essência da fé. Muitos de nós precisamos aprender a simplesmente crer sem ver nada. Isso é um grande desafio, porque todas as vezes que nós pronunciamos a alguém, Deus está conosco, Deus vai fazer, Deus vai operar, e quando Deus não faz? E quando Deus não opera? Por isso nós precisamos entregar. Por isso nós precisamos a relacionar em intimidade com Deus, porque só Ele na nossa vida basta. E Ele é a maior bênção que nós poderemos ter aqui na terra, a presença de Deus. Em terceiro lugar é servir a Deus e viver para Ele, para a sua obra. Esse é um grande desafio em tempos de grande crise, quando a nossa ansiedade e preocupação, ela ultrapassa os limites da nossa razão. Mas a Bíblia diz em Filipenses 4:8, Deus da paz, Ele te dará a paz que excede todo entendimento. Também a Bíblia diz em 1 Pedro 5:7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Viva pela fé, entrega, não só entrega, viva em intimidade com Deus. E não somente isso, viva para o serviço de Deus e para a vontade de Deus. Diga a Deus: eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim a tua vontade. E você vai me dizer: mas pastor, e os meus problemas pessoais? Ora, são circunstâncias. Quem não tem problema? Quem não tem circunstâncias na vida? Quem não tem dificuldades na vida? Nós precisamos aprender a orar. Alguém certa vez disse que um certo pregador estava pregando numa igreja sobre a parábola do filho pródigo. E ele disse assim: eu vou ensinar vocês a orar. Eu vou ensinar vocês a orar como deve ser. E naquela noite o ouvinte da mensagem disse: aleluia, hoje eu vou aprender a orar, segundo a Bíblia. Portanto, o pregador leu o texto de Lucas 15, falando sobre a parábola do filho pródigo. E ele pensou consigo, o ouvinte, pensou: ali está dizendo que quando o filho voltou, ele se humilhou e disse: Senhor, não sou digno de ser tratado como filho, me trate como um dos seus servos. Mas não foi isso que o pregador disse. Enquanto o ouvinte esperava uma mensagem de contrição, de quebrantamento e de entrega, o pregador estava dizendo: eu vou ensinar vocês a orar. Que quando o filho chegou lá, ele botou o dedo na cara do pai e falou: me dá tudo que eu tenho direito.
o ouvinte naquela noite saiu frustrado, porque a mensagem não estava de acordo com a narrativa bíblica. E ele voltou para casa muito triste, porque aquela mensagem que era tão linda, que falava de contrição, na verdade foi abordada por alguém falando de manipulação. Quando nós oramos, nós precisamos aprender a orar e dizer: Senhor, as minhas circunstâncias, os meus problemas, Tu os sabes, mas eu estou aqui para cumprir a Tua vontade. Isto é fé. Não importa o seu problema, entrega para Deus. Viva em comunhão com Deus e sirva-o inteiramente. E aí as suas circunstâncias serão transformadas naturalmente. Jesus nos ensinou, lembram? Jesus disse: buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Liberte-se da sua preocupação, da sua ansiedade e das tensões do seu coração e entrega tudo para Deus. Viva como Abel, viva como Enoque, viva como Noé, viva para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos louvar a Deus com mais um hino e que Deus continue falando no seu coração. Se
nosso Deus, nós te agradecemos nesta noite. Obrigado, Senhor, porque o teu amor é mais forte, o teu amor é maior, a tua graça, Senhor, ela é suficiente e ela nos capacita a cada dia. Senhor, nós nos entregamos para ti, entregamos a nossa vida nas tuas mãos, queremos crescer no conhecimento, na graça, na intimidade e na comunhão com o Senhor, e queremos viver também para o teu serviço, queremos viver para a tua obra, viver para a tua glória, viver para proclamar o teu nome entre as nações, Senhor. Que cada um de nós, ó Deus, nesta noite, compreenda, ó Deus, que os nossos problemas, as nossas circunstâncias são tão pequenas diante de um amor tão grande, diante de um Deus tão grande, Senhor. Que ajuda-nos, Pai, ó Deus, a verdadeiramente nos submetermos e aceitarmos a tua vontade. E, ó Deus, servir a ti com o coração voluntário, com o espírito pronto, com uma vida completamente rendida ao Senhor. Que tu continue nos abençoando, ó Deus, abençoando cada um de nós, abençoando as nossas vidas, debaixo do amor de Cristo e para a glória de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Amanhã, permitindo Deus.